Oi, gente, tudo bem? Então, quero ensinar hoje para vocês a como ser mais inteligente, como aprender a ser inteligente. Você sente que estuda e não aprende? Só estuda para passar? Tô com um roteiro aqui na mão, tá? Eu fiz para vocês. E esquece a maior parte do que estuda? Bom, se você se encaixa em uma dessas três coisas que eu falei, vem comigo que eu vou te ensinar hoje como aprender a ser inteligente. A gente vai usar como base esse livro, Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi. Não sei se vocês já ouviram falar, mas dá uma pesquisada, é um professor maravilhoso, ele já faleceu, mas foi um físico, e que ele passava essa palavra, né, da aprendendo a inteligência, que não é um bicho de sete cabeças, que todo mundo consegue aprender a ser inteligente. Vamos começar aqui com os passos. Primeiramente, por que estudar? Ele vai dizer que estudar, gente, é para aprender. Não é para decorar coisas, não é para estudar para passar, não é para ficar ali naquela coisa, vou estudar para passar um dia antes da prova, eu tenho que passar para um exame de profissional ou até mesmo para um concurso. Não, você está estudando para aprender. Então, a primeira pergunta que a gente está sanando aqui agora: por que estudar? Estudar para aprender. Agora, quando estudar? Bom, o nosso cérebro, esse livro, né, usando aí da ciência, tem duas áreas, né, dentre todas, tantas áreas, né, importantes aqui, tem duas áreas, que é a memória RAM, que na verdade é o sistema límbico, e a memória RAM seria ali a nossa memória de curto prazo. E tem o HD. Eu tô usando a analogia do computador para poder ficar mais lúdico, que é a analogia que ele usa também no livro. E tem o HD, que é a memória permanente, a memória de longo prazo, que seria ali no nosso cérebro o córtex pré-frontal. E quando a gente dorme, existe ali uma limpeza no nosso cérebro, muita coisa que a gente absorveu durante o dia. Por exemplo, na memória RAM que ficou ali, o número de telefone que alguém te deu. Ali durante o sono, você vai ser descartado aquele número, coisas que as pessoas te falou, uma fofoquinha no dia. Isso vai ser descartado durante o sono, esse processo mesmo de limpeza, para você acordar ali renovado. E algumas informações saem da memória RAM, da memória de curto prazo do seu cérebro, e vai lá para a memória do HD, né, no nosso córtex pré-frontal, na memória permanente. Isso se dá através da emoção, as coisas que você sente, se aquela informação ela te causou uma felicidade ou então uma tristeza. Provavelmente aquilo vai para uma memória permanente, a gente sabe, né? Momentos importantes da nossa vida que a gente lembra até hoje, momentos da infância. A gente não lembra de tudo da infância, a gente não lembra de tudo, mas tem coisas que marcam a gente. E é através da emoção que acontece essa transferência de informação. Mas voltando assim, quando estudar? Ele vai falar que nessa questão do sono é importante, porque como acontece essa limpeza no cérebro, quando você assiste uma aula, você tem que estudar antes de dormir. Ele fala que aula dada, aula estudada hoje, antes de passar uma noite de sono, porque assim você vai absorver mais as informações, você não vai esquecer aquilo que você estudou. Então, assim, você vai estudar nesse momento. Então, quando estudar todos os dias, pouco, né? Todos os dias, pouco, e antes de dormir. Ocorreu a aula, assistiu a aula, né? Entendeu o conteúdo, você vai aprender em casa antes de dormir naquele mesmo dia. Então, se estudou de manhã, vai aprender de tarde. Se estudou de tarde, estudar não, né? Você ali assistiu a aula de tarde, vai aprender, né? Que ele vai falar que é diferente, aprender é diferente de entender, que a gente entende na aula, a gente recebe aquela informação, mas a gente aprende mesmo praticando ali antes de dormir, revendo aquele assunto. Então, quando estudar? Todos os dias antes de dormir, antes de passar a noite de sono, para que aquelas informações sejam transferidas para a memória de longo prazo, para que a gente consiga aprender de verdade. E assim, quando é que a gente não deve estudar, né? Na véspera, né, gente? Então, assim, a gente tá aqui encerrando esse ciclo
de estar estudando um dia antes da prova, de estar estudando para passar, porque para passar. Não, a gente quer aprender de verdade, porque daqui a alguns anos a gente quer ensinar, a gente quer lembrar daquele conteúdo, né, que foi as perguntas que eu fiz. A gente quer de fato aprender. Então, vai acontecer dessa forma. E a outra pergunta, quanto estudar? Bom, eu quero que você seja sincero consigo mesmo primeiro, com relação a esse quanto estudar. Você vai estudar, mas você tem que ser sincero do quanto aquilo foi proveitoso para você. Eu vou te dar aqui o tempo, né, que ele vai trazer ali cientificamente, que cabe, mas seja sincero consigo mesmo. Eu tô aprendendo nesse tempo aqui, o que é que eu preciso adaptar? Então, é muito dessa coisa de fazer os testes. Mas ele fala resumidamente que você pode estudar de 30 a 50 minutos, não passar disso, e ter pausas de 10 a 20 minutos. Então, estudou 30 minutos com foco, uma pausa de 10 minutos. Dá para fazer dessa forma. E assim, quando você tá ali estudando, né, não ultrapasse esse tempo, por quê? Seu cérebro ele fica cansado. Então, assim, eu acho que você já passou por essa situação. Eu já passei. Tô ali lendo uma coisa e aí do nada pego o celular, fico distraída, vejo uma coisa. Esse é o momento que você tem que dar uma pausa. Por isso que ele fala da pausa. Ter um momento de foco de 30 a 50 minutos e ter pausas de 10 a 20 minutos. Não descumpra isso. E aí você vai vendo, né? Vai adaptando do que for melhor pra você. Se 30 for suficiente, se 50 é melhor. E indo às pausas, né? Essa só pra falar pra vocês é a parte 1. Vai ter a parte 2 se vocês gostarem. Espero que vocês gostem. Em que eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas de antemão é isso. E a outra parte, a outra pergunta seria: como estudar? Bom, primeiro você precisa estar num local silencioso. Você precisa estar num local calmo, sem distração sem celular, sem tablet, né? Sem barulho. Tudo isso é importante no processo em que você estiver estudando. Como estudar. Mas o estudo, ele acontece fazendo. Então, como estudar? Fazendo exercício, escrevendo, né? Se for uma aula de história, escrever os pontos importantes. Se for uma aula de matemática, praticar as atividades, né? Os exercícios ali de fixação. Então, é escrevendo. E é importante deixar bem claro que escrever é diferente de digitar. Porque o nosso cérebro, ele aprende escrevendo. No digitar, ele tá ali, você tá clicando no botão, ele tá entendendo que é o botão. Tipo, mais que tenha ali o 5, o 4, a letra A, é o mesmo botão. Escrevendo não, a gente tem esse processo de transferir essas informações pro cérebro, essa conexão da escrita pro nosso cérebro, né? Eu tô ali escrevendo a letra A, eu tô escrevendo um número, eu tô fixando aquilo no meu cérebro. E ali no computador, no tablet, é diferente o aprendizado, entendeu? É muito mais difícil de você reter aquela informação do que você tá ali, ó, praticando mesmo no braço, escrevendo. Então, assim, como estudar? Escrevendo, praticando. E aqui eu abro um parêntese também. Se você tiver alguma dúvida no momento, anota ali e depois tira essa dúvida. Você mesmo, né, que é importante, inclusive, como estudar sozinho. É importante você ser autodidata, mas se você tiver alguma dúvida que você mesmo não conseguiu sanar sozinho, guarda aquela dúvida, passa pro professor depois daquela dúvida, tira com o professor, mas não se prende não se trava não. Tem uma dúvida, eu vou anotar aqui, depois eu vejo e vou seguir adiante, entendeu? Porque você tá ali no processo, mas se você sentir necessidade de pausar, de voltar, faça isso, entendeu? Porque o aprendizado, ele é contínuo, ele é gradativo, né? Você precisa aprender por etapas. Então, é por isso que eu falo lá na pergunta de quando estudar é pouco todos os dias, é por isso. Você não vai ficar enchendo o seu cérebro. Então, todos os dias um pouco a cada dia. E é isso, gente. Assim, você aprendeu hoje por que estudar, quando estudar, quanto estudar e como estudar, gente. Aula dada, aula estudada, hoje, antes que se passe uma noite de sono. Não enche o seu cérebro, aprenda a compreender seus próprios limites.
Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comente, fala aí pra mim que eu quero fazer a parte 2 pra vocês. Um beijo!